Jestem Lukas Kugler. Jestem historique em Parque Histórico de Carambeí. O que eu acabei de fazer foi falar em polonês com vocês. Um polonês um pouco rústico, vamos dizer assim. Mas estou aqui para falar hoje sobre a imigração polonesa aqui para os Campos Gerais. Muito característico. Como vocês podem ver, eu estou em uma casa que tem os detalhes poloneses. Esse lambrequim é uma arquitetura típica da Polônia. Inclusive, existem muitas casas por aqui nos Campos Gerais. Mas antes de falar dos poloneses como imigrantes, é melhor conversarmos um pouquinho sobre o que é a Polônia enquanto uma nação. A Polônia, ela é um país bem antigo. Um país não, vamos entender como uma nação, até porque existe um momento da sua história que ela deixa de existir fisicamente. Calma que eu vou explicar como. Primeiro, lá na Idade Média, nós temos com o Mieczysław I, no século X, o primeiro governante da Polônia. Ele instaura o cristianismo como a sua religião oficial. O cristianismo é muito importante para a identidade polonesa, porque é através da religião que, ao longo de sua história, os poloneses vão continuar promovendo a sua cultura. Existe um momento da história da Polônia onde grandes potências europeias no século XVIII, como a Rússia, o Império Austríaco, o Reino da Prússia, acabam dividindo as terras da Polônia e, como consequência, politicamente ou fisicamente, vamos dizer assim, a Polônia deixa de existir no mapa. Mas o ser polonês continua sendo perpetuado pela sua cultura. Cultura essa tão característica que se manteve presente até os dias de hoje quando esses imigrantes vieram aqui para o Brasil, em especial no Paraná. Além desses motivos políticos e territoriais que configuraram o quadro da Polônia no século XIX, nós temos também a questão econômica que impulsiona os poloneses a virem para cá. O preço do cereal cai muito durante a Revolução Industrial e nós temos esse êxodo rural, tanto do leste europeu para a Europa Ocidental quanto para as Américas. E, além disso, nós temos a questão espiritual. A Igreja Católica promove a ideia de que o Paraná, aqui no Brasil, é uma terra envolta em mistério e névoas. E seria uma terra muito fértil, uma terra predestinada aos poloneses, abençoada pela Santa Maria, a patrona dos poloneses. Porém, nós temos uma espécie de imigração oculta acontecendo no final do século XIX. Porque quando os poloneses vêm para cá, nós não temos com exatidão o número de imigrantes que entraram aqui, porque ao chegar no Brasil, eles eram identificados como alemães, austríacos, húngaros, por causa dessa questão da Polônia estar dividida. Porém, depois de 1920, já passou a Primeira Guerra Mundial, o perfil do polonês que está vindo para cá, que costumava ser um polonês rural, ele muda um pouco. Principalmente por causa da ascensão do antissemitismo na Europa. Muitos poloneses de origem judaica acabam entrando no Brasil nesse contexto. Mas quem eram os poloneses que vieram nessa primeira onda migratória para o Brasil? Como era o seu cotidiano enquanto um imigrante polonês aqui no Brasil? O perfil desse imigrante polonês que vem para os Campos Gerais no final do século XIX e no começo do XX, normalmente era de um trabalhador rural, até porque eram as suas tradições que eles tinham em seu país de origem. Boa parte já vinha com esse ofício consolidado em seu cotidiano. Quando eles se instalaram aqui, nos Campos Gerais, tendiam a ficar em algumas colônias rurais, como Santa Clara, Santa Leopoldina, a Terra Nova, em Castro. Lembrando que nesse contexto, Carambeí faz parte de Castro. Quando os poloneses que estão nessas colônias vêm para Carambeí, normalmente o fazem trabalhando em algumas fazendas, como por exemplo a São Daniel. Quando eles se instalam nas colônias, esses poloneses tendem a trabalhar com o centeio e com a batata. Afinal de contas, são alimentos muito pertencentes ao seu cotidiano, porém geram algumas estranhezas, não eram hábitos dos agricultores locais trabalharem com esse tipo de alimento. Quanto à questão do seu cotidiano referente ao papel do homem, nós temos ele nesse primeiro momento trabalhando em construção de estradas, derrubando matas, o que era muito comum no quadro colonial, antes de estabelecer nas colônias. E também nós temos a questão da mulher trabalhando em casa como uma figura de educadora e também responsável pelos trabalhos domésticos. Essa polonesa, ela acaba perpetuando muito a cultura polonesa em seu lar, tanto pelo idioma, como também pela gastronomia e pela própria veste. Afinal de contas, os colonos, nesse momento, precisavam produzir muito dos seus próprios utensílios. Então, nós vamos ter roupas, toalhas, cortinas. Muitos desses bordados acabam trazendo alguns elementos poloneses. Esses poloneses deixaram um impacto gastronômico muito forte aqui na região. Alguns pratos típicos persistem até os dias de hoje. Como por exemplo,
o pirogue, o goulash, que é uma espécie de um prato de carne de vaca picada, chlebzinit, que é a broa do centeio, kluski śląski, que é o nhoque polonês, e o zernik, que é uma espécie de torta de requeijão polaca. Inclusive, o próprio termo polaco, em alguns momentos, gera algumas discussões. Nós temos no contexto do século XIX uma associação pejorativa de velhos ódios enraizados no continente antigo, lá na Europa. Quando os imigrantes vêm para cá, eles trazem algumas tensões políticas, e o termo polaco ele acaba sendo pejorativo. No entanto, após este momento, ele acaba se tornando uma espécie de símbolo de resistência, de orgulho nacional. Muitos descendentes abraçam o termo polaco como um termo de sua polonicidade, o que faz dele ser polonês. E então é isso. Espero que tenham gostado dessa conversa de hoje. Os poloneses deixaram um impacto cultural muito forte no Paraná, tanto que foi o estado com a imigração mais expressiva de poloneses aqui no Brasil. E no nosso próximo vídeo, na semana que vem, iremos conversar sobre outro imigrante que também é muito impactante aqui no sul do Brasil. São os alemães. Vejo vocês na próxima semana e até lá!